Fala galera, vou estar aqui agora mostrando como é que usa o Mercury. Mercury você pode estar vindo baixar nesse site aqui que eu vou estar indo mostrar. Essa é a versão mais recente dele, que tem publicada, a 3.9 para Windows. Então ele não faz diferença de arquitetura, então tanto para 32 bits quanto para 64 você pode estar baixando. E aqui para outros sistemas operacionais. Então você vem, faz o download e ele vai vir junto com esse programinha aqui também, que é o Encipher. Ele serve para você estar editando CIFs ou criando CIFs. Então você baixa, você faz o download, você vai dando aqueles nets até carregar tudo e pronto. Está instalado o programa. Aí agora vamos mostrar como é que ele funciona. Vamos abrir uma estrutura aqui. Deixa eu ver. Essa aqui que foi baixada. Ele vai estar iniciando, né? A versão mais antiga é 3.8. Aí pronto. Você clicou, ele já está aqui mostrando a estrutura bonitinha, como é que ela é. Eu posso estar vindo aqui em cima, ó, A, B, C, para estar mostrando as projeções dela. E se eu quiser estar rodando no eixo X para cima, no eixo X para baixo, negativo. Posso estar pegando ela e só clicando no mouse pelo botão esquerdo e estar mexendo, ele vai ficar girando aqui conforme eu queira. Eu posso estar clicando aqui embaixo em Label Atoms para eu saber o que é, ou seja, as cinzas correspondem ao titânio, as amarelas correspondem ao silício e a verde corresponde ao níquel. Tá. Se eu vim aqui também em Packing, o que eu vou estar tendo? Eu vou estar tendo como se fosse uma representação da célula unitária um pouco expandida desse material. Eu posso vir aqui também em More Info e clicando em forma de estrutura, vai estar mostrando esse é o meu número ICSD referente a essa estrutura, ou seja, eu posso estar entrando no site, se eu digitar esse número lá e procurar, ele vai me dar essa estrutura. Ele está me dizendo aqui que Schumacher, e deve ser o irmão dele, sei lá, para ter o mesmo nome aí, deve ter feito essa estrutura, o grupo espacial dela, os parâmetros de rede, o volume e o Z, que é o que? É o número de átomos na célula unitária. Tá. O bom do Mercury é que eu posso estar baixando essa estrutura, estar visualizando ela de várias formas, e eu posso também estar pegando os dados referentes à difração de raio-x dela. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui, clico em Powder, e ele vai estar mostrando o quê? Os dados de 10 a 50. Só que esses dados não são interessantes. A nossa medida vai de 10 a 100. Então, eu venho aqui em Customize. O comprimento de onda já está padrão, que é o do tubo de cobre. Início, que eu quero que esse gráfico tenha. Quero que ele inicie em 10. E acabe em 100. Dou Apply. E ele está me mostrando o gráfico. Dou OK. Clico em Save. Ele vai criar um arquivo nessa extensão XYE, que eu vou estar nomeando de NITI SI. Esse número é o número do CIF e o traço aqui, ICSD, que foi a base de dados onde eu busquei. Vou e clico em salvar. Então, o que eu faço agora que eu tenho esse dado? Eu venho no Word, crio um novo workbook, clicando nessa pastinha aqui. Nessa pastinha não, nesse documento aqui em branco. Como eu quero importar só um, eu clico aqui em Import Single ASCII. Venho onde é que
onde é que eu salvei essa estrutura, foi salvo nessa pasta, NITISI e o número dele. Isso aqui eu deleto, que é o comprimento de onda. Essa coluna C não vai me servir para nada também, eu seleciono ela clicando aqui em cima, no C, depois clico com o botão direito, deleto. Agora eu pego a coluna B, clico em cima, depois clico com o botão direito e normalizo. Ok. Aí eu coloco um nome que eu bem entender. NITISI. Vamos colocar PNMA, que é a estrutura dela. Beleza. Agora, como está fazendo o gráfico dessa estrutura, desse raio-x com o outro que eu fiz para estar identificando. Eu venho aqui no 15 minutos, que supostamente foi onde eu encontrei primeiramente essa estrutura. Clico com o botão direito em cima da coluna C, venho em plotar, linha, pronto, plotou o gráfico. Agora eu quero colocar o outro. Eu venho do F12, vai me mostrar essa tabela aqui. Eu venho, qual foi o último gráfico, o último dado que eu inseri? Foi esse, NITISI, e o código dele no ICSD. Jogo para lá, aplico, dou OK. Pronto. Essa foi uma das fases do que eu identifiquei. Eu posso estar fazendo isso com outros. Então vamos deixar o gráfico do jeito bonitinho e tal. Vamos lá. Botar para dentro. Aqui também. Só esqueci de clicar aqui. Pronto. Está fechado. Clico aqui e deleto. Intensidade em unidades arbitrárias. Está tudo normalizado. Aqui embaixo eu quero que ele vá de 10 a 100 com o incremento que a gente colocou anteriormente de 10. Aplico. Ok, beleza. E aqui eu posso estar fazendo aquela mesma história também. Agora, eu quero mudar as cores dos gráficos sem estar usando aquela forma de group and group que nem estava fazendo nos outros vídeos. Eu seleciono o gráfico que eu quero. Na verdade, esse aqui é o do NITISI. Dou 2 cliques nele. E aqui embaixo vai estar mostrando. Nesse aqui é o relativo ao CIF e o outro é relativo à medida. Então, eu clico nessa configuração de linha. Eu quero que a linha tenha uma espessura de 1.5. E se eu quiser mudar a cor também, eu mudo. Eu quero botar agora vermelho nela. Dou Apply, olha como é que ficou. Então, todos os picos que estão batendo, ou seja, que o vermelho está em cima do preto, o preto em cima do vermelho, são os picos correspondentes à estrutura PNMA do níquel, titânio e silício. Tá, esse gráfico aqui tá de um jeito que eu não gostei. Eu quero que fique um pouco mais espaçado, um pouco mais bonitinho. O que eu posso estar fazendo? Não o jeito que eu gosto de tratar esse gráfico. Vou mostrar do jeito que eu gosto logo, fica melhor. Eu venho aqui, clico 2 vezes, clico com 2 vezes nessa área branca. Aí vai estar o gráfico 3 que eu estou mexendo. Só que eu quero alterar agora a Layer 1. Quero alterar a Layer 1. Se eu clicar aqui em Stack, eu vou estar colocando o quê? Uma distância entre eles. Só que se eu clicar aqui, eu quero medir por uma constante e colocar, por exemplo, quero uma distância de 0.1 e der o Apply, o que vai acontecer? Ele não vai. Para isso acontecer, para que os dois fiquem distanciados na distância 0.1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse gráfico, clicar em F12, selecionar os dois, agrupar, aplicar, ver que ele já alterou o gráfico da forma que eu não gosto, dou Close, então eu posso... Ele já alterou o gráfico, agora eu volto para aquela mesma tabela que eu estava, clico 2 vezes na região branca, seleciono a Layer 1, já estava selecionado, e clico em Stack.
Clicando stack, vem o constant, eu agora boto o quê? 0.1. Eu quero que esses dois gráficos fiquem distanciados 0.1. O que vai acontecendo? Vai subindo, vai descendo. Se eu colocar menos 0.1, ele vai lá para baixo. Aí eu dou OK. Só que o gráfico agora ficou dessa forma. Ou seja, estou abaixo do eixo e não está mostrando os picos. Eu clico aqui em Grayscale e depois eu coloco de novo. De 10 a 100. Dou Apply, beleza. Ou seja, todos os picos do NITISI, eles estão o quê? Estão agora identificados. Só que o Mercury também ele serve para outras coisas. Por exemplo, se eu vier aqui em Powder de novo, eu quero saber, por exemplo, qual o índice de Miller correspondente ao primeiro pico. Se você notar, eu vou mexendo o cursor e as regiões aqui de baixo, ó, o 2θ ele vai se alterando e o HKL também vai se alterando. Então eu quero saber, por exemplo, qual HKL é correspondente a esse pico. Ele está falando que é o que? O HKL 110. É só olhar lá embaixo. Então, se eu quiser vir no Ori e alterar, por exemplo, olha, eu já sei que lá é o 110. Então eu venho aqui e digito 110. Vou colocar dessa forma aqui, porque ele vai estar representando a família de planos. E da forma NITISI. Ou seja, que nem a gente encontra nas revistas. Se eu quiser estar botando essa legenda rotacionada, o que eu faço? Eu venho nela, clico com o botão direito, venho em propriedades, aí vai estar essa amostra aqui escrito Rotate, e quantos graus eu quero rotacionar? 90 graus. Dou OK, pronto. Depois eu só estou colocando aqui, isso aqui corresponde ao plano 110 da níquel, titânio, silício. E eu posso estar fazendo isso também para todos os outros. Eu vou passando em cima aqui, pico principal, eu tenho o plano 121. O bom do Mercury também é que, por exemplo, o outro pico, qual que era mesmo? Era o 110. Eu posso estar pegando esse plano e estar inserindo aqui para estar sabendo quais elementos estão sendo tocados por esse plano. Como é que eu faço isso? Eu estou aqui no Mercury, eu vou em Calculate, seleciono Planes, novo plano, agora eu venho em HKL e digito 110. Tenta botar numa cor que não seja igual às outras cores que tem no gráfico. No caso aqui o vermelho está de boa. Close. Ou seja, eu estou cortando ele bem aqui. Ou seja, a difração se refere a qual? Se refere a esse plano. Se eu quiser estar tirando também esse plano, só clico aqui, deleto. Ou se eu quiser colocar outro, vamos dizer, vamos colocar o 220, um paralelo a ele. Ele vai estar mostrando aqui também onde é que está o 220. Ó, aqui o 10, ele está com o índice aqui do lado dele. E aqui em cima o 220. Vamos tirar esses planos aqui agora. Vamos deletar. Outra coisa que a gente pode estar fazendo também no Mercury é estar pegando essa figura e estar adicionando ela no nosso trabalho ou no Origin. Tem duas formas para ela. Uma é a forma que eu não gosto muito. A gente vem, clica no botão do teclado aqui, ó, Print Screen. A gente vem agora no nosso texto e cola. Vai ficar esse negócio grandão aqui. A gente tem que ficar ajustando, tem que ficar cortando até ficar da forma apresentável. O ruim dessa forma é que ele cria espaços preenchidos em branco, ou seja, de forma não transparente. E se você ficar dando muito zoom na imagem,
ela começa uma hora a ficar toda ruidosa aqui. Isso é onde ela vai começando a perder a qualidade dela. Aí eu não posso estar inserindo ela de uma forma interessante num gráfico. Por exemplo, tentei inserir aqui no gráfico. Olha como ficou. Ficou um negócio super feio, super ridículo. Outra forma de estar puxando esse gráfico para estar inserindo é eu vindo numa ferramenta aqui chamada POV Ray Image. Eu venho em File, clico aqui em File, depois venho em POV Ray Image. Do jeito que eu deixei a figura aqui, é o jeito que ela vai aparecer. Então, para carregar a figura, primeiro eu clico em Preview. Vai começar a fazer um monte de cálculozinho e pronto. Mostrou a imagem. Aqui eu posso estar escolhendo o fundo como Mercury, branco. Se eu quiser o fundo preto, vai aparecer o fundo preto. Ou posso clicar em transparente, que não vai estar aparecendo nada. Aqui eu posso estar alterando a forma que eu quero que sejam mostradas essas bolinhas. Ele tem esse método aqui. Fica um pouco mais brilhoso. Tem esse método Matte. Metálico. E esse iridescente, sabe? Porcaria. Eu deixo no Standard Mercury mesmo. Agora, eu clico em Render. Criou minha imagem. E ele está salvando essa imagem nessa pasta aqui. Ó. Cadê onde é que ele está salvando? Program Files, Mercury, POV Ray Image, C Users, ASUS. Se eu quiser mudar o diretório, por exemplo, eu venho em Browse. Quero jogar agora, deixa eu ver, nessa pasta aqui, Imagens Mercury. Seleciono a pasta, Imagens Mercury, dou Render de novo. Ele salvou. E agora é que ele está dizendo, Last Render Saved. C, User, ASUS, Documentos, Imagens Mercury. E o nome do arquivo que eu vou buscar para pegar essa imagem é esse 181, sei lá o que, CSD. Então, se eu vier aqui na pasta, ele vai criar um monte de coisa relativa à imagem que eu criei, né? Então, ó, ele está aqui, ele só está mostrando esse fundo preto porque na verdade ele é transparente e ele não vai mostrar o transparente nesse negócio que abre a imagem. Mas, se eu vier agora no meu Origin, eu posso estar inserindo essa imagem no meu gráfico. Como é que eu faço? Eu clico com o botão direito, clico nessa coisinha aqui para descer, Insert Images from Files. Agora eu vou naquela pasta que eu criei, Imagens Mercury, ADD, ok. Pronto, tá vendo? Tá vendo como ele fica transparente? Dá para mostrar o gráfico bonitinho. Eu posso estar esticando, que ele não vai perder a qualidade de forma nenhuma. Então, para o Mercury, o que é mais utilizado para difração é o que foi mostrado aí. A gente pode estar selecionando, fazendo isso para outras fases que não seja NI, TI e SI, e está inserindo aqui para a gente estar identificando. A gente vê que alguns picos, por exemplo, esse aqui está faltando ser identificado, esse aqui também está faltando ser identificado, esses dois aqui também estão faltando ser identificados. Então, quando a gente identificar todos os picos, a gente pode estar fazendo essa mesma forma de pegar os arquivos XYE, inserir no gráfico e terminar a identificação dos picos. Então, para o Mercury é só isso. Beleza? Falou!